Fala pessoal, tudo bem? Domingo, vídeo de fechamento do mercado, sobre o fechamento do mercado na sexta-feira, um pouco atrasado. Na sexta-feira eu não gravei o vídeo de fechamento do mercado, estou publicando nesse domingo para que você possa estudar com calma, verificar o que aconteceu, lembrar do que aconteceu na sexta-feira. Segunda-feira é feriado, mais um motivo, você assiste o vídeo no domingo e na segunda-feira você vai você vai anotar durante esse vídeo, vai olhar o que você anotou, o que te chamou a atenção, e aí na segunda você arruma um tempinho aí para estudar. Por quê? Lembrando sempre que o objetivo aqui é educacional, é informativo. Eu adoro, eu gosto muito de fazer o quê? Pegar os dados, tratar esses dados e gerar informação aí, entender o que está acontecendo no mercado. E aí eu quero compartilhar com você o seguinte: quando a gente vai fazer uma viagem para um lugar que a gente nunca foi, o que a gente primeiro faz? Primeiro a gente identifica, né? Eu estou aqui e meu objetivo, vou colocar aqui em vermelho aqui, eu estou nesse ponto aqui e quero chegar aqui. Como é que eu faço esse caminho? Como é que eu consigo atingir esse objetivo, né? Eu vou pegar por aqui, vou passar aqui, aí tem aqui um rio tal, não tem como eu entrar por aí, beleza, cheguei no meu objetivo. Mas eu também posso vir por aqui também, né, passar, vir aqui por outra situação, também. Posso atravessar através de um barco, também é um outro caminho. Então, isso que a gente tenta mostrar aqui. Né? Alguns amigos às vezes comentam, falam assim: Rodrigo, tudo bem, assisti o vídeo, muito legal tal, e aí, o que eu faço com essa informação? Primeiro, você vai pegar aquilo que te chama a atenção, né? E esse é um ponto, você vai assistir o vídeo entendendo como que é essa região. Não quer dizer porque o seu amigo fez uma viagem super tranquila, usando esse trajeto aqui que com você vai ser a mesma coisa. Mas você saber como é que é essa viagem, como é que é a estrada é iluminada, quais são as dificuldades que podem surgir, isso pode te ajudar muito. Mesmo que você opte por um outro caminho aqui, né? É interessante também como que é esse caminho, quais são as vantagens? Tem mais comércio, tem mais pontos turísticos. E essa é a ideia aqui. É você entender por onde o mercado passou. A gente sempre quer saber o seguinte: como é aqui? Como que é esse ponto? Mas é interessante a gente entender esse caminho, como é que chegou até aqui? Como é que foi feita essa viagem? Vale a pena eu continuar? Às vezes, o que acontece? A gente está fazendo a leitura do quê? Eu quero chegar nesse ponto. Vamos entender que esse ponto aqui é o retorno que você espera do mercado. Mas o mercado já está aqui. E aí mas como que ele chegou? Qual é o contexto? Qual é a situação? Esse é o objetivo dos vídeos aqui de fechamento. Lembrando, um trabalho sempre informativo, educacional, não se trata de recomendação de compra e venda. Eu sempre estou frisando isso aqui. Então vamos lá, vamos mostrar primeiro, vamos começar aqui mostrando o gráfico do Ibovespa dolarizado. O Ibovespa dolarizado fechou a última semana aqui com uma alta de 0,74%, isso dolarizado, dentro aqui no meio do caminho desse retângulo que a gente já comentou bastante em outros vídeos, né, mostrando aí uma área de indefinição. Essa é a palavra, indefinição. Não existe dúvida em relação a isso. O mercado vive um momento de indefinição. A gente olhando aqui o gráfico aqui o Ibovespa dolarizado, o gráfico semanal, a gente percebe até aqui por duas vezes ele tentou vencer a linha superior desse retângulo e não teve sucesso, né? Essa foi a situação. Por outro lado, ele também não perdeu esse fundo aqui, ó. Nas últimas semanas, nas últimas 3 semanas, aí ele fez um fundo até superior a esse fundo, que é um ponto positivo, interessante. Como a gente sabe, uma tendência de alta é marcada por zigue-zagues ascendentes. Isso é uma tendência de alta aqui. Falando de uma forma breve, simples, sem complicar. Uma tendência de baixa é configurada por topos e fundos descendentes, né? Essa é a situação. Então, aqui está o gráfico do Ibovespa dolarizado. Vamos ver o S&P 500, principal índice da Bolsa Norte-Americana, que fechou aí a semana com uma queda de 2,31%. Forte queda, uma boa queda na semana. Na sexta-feira, o índice fechou com uma queda de 0,81%. E interessante, ele rompeu esse topo histórico aqui
de 2020, antes da crise da Covid, rompeu, está aqui na semana anterior, né, semana retrasada, e nessa semana, na última semana, ele fez um pequeno queda testando essa antiga resistência como um suporte. Porque as pessoas lembram dos preços. Então rompeu, quem não rompeu, quem viu o preço, vamos dizer, do índice, o valor do índice, romper esse topo, chegar a 3.500, romper o topo de 3.395, chegar a 3.500 pontos e não comprou, opa, será que agora com a queda não é uma oportunidade? E aí essa dúvida gera, vamos dizer assim, essa diferença de expectativa, tem gente que acaba entrando e aí o preço segura. Ao mesmo tempo, em um rompimento de um topo e esse retorno, assim, logo em seguida, a gente tem que tomar cuidado, porque se rompeu, geralmente quem estava vendido aqui, ó, a turma que vendeu, deixa eu apagar aqui para ficar mais claro, quem vendeu por aqui e viu esse rompimento, era para ter acionado um monte de stop aqui, ter sido até uma semana ainda positiva. Vamos colocar no gráfico diário para a gente ver aqui o detalhe aqui, como é que foi. Olha só, ele rompe, isso ocorre na semana passada, o rompimento, e nessa semana, em 2 últimos pregões aí, ele recua. Pode ser um pullback, ele pode voltar aí, continuar aí a tendência de alta, né? Uma liquidez muito forte no mercado, isso pode acontecer, mas a gente tem que ficar atento. Se perder esse fundo aqui. Eu acompanho, compartilho essa informação, que é a questão do mapa, né, que eu chamo mapa de calor do Ibovespa e do S&P 500, e a gente vê que em 70% dos casos, quando cai o S&P, cai o mercado aqui também. Então, falei de Ibovespa dolarizado, falei do S&P 500, agora vamos falar da nossa bolsa, vamos falar só do Ibovespa. E aí começa aqui mostrando para você esse gráfico. Esse gráfico apresenta o desempenho dos setores, isso aí foi no dia, né, na sexta-feira, de um universo de 147 ações, considerando ações que fazem parte do Ibovespa, do índice de Small Cap e do IBRX 100. Então, o destaque aí que a gente vê da semana foi o setor de saúde, está aqui, ó. Esse é o objetivo, a gente saber, será que é um bom setor para a próxima semana? Aí a gente vai ter que analisar, você vai ter que olhar que papéis subiram. E depois eu vou mostrar aqui, a gente vai ver aqui um destaque aí de aumento de FR, que você pode entender o que é índice de força relativa assistindo o mini curso que eu disponibilizei aqui no canal, que é Empreenda no Mercado de Ações. Bem interessante, nada para se tornar um especialista no assunto, para você ter uma visão aí básica, começar esse processo que eu digo que o objetivo aqui é ajudar as pessoas a desenvolver uma análise crítica para o mercado, sem aquela coisa de alegria, de fantasia, tipo, vou fazer você ganhar 1.000, 2.000 por dia. Não, nada disso. Aqui é conhecimento, é educacional. Depois a gente vê aqui na semana, está aqui o eixo da semana, de destaque aí positivo para a exploração de imóveis também. Consumo cíclico também foi bem, e bens industriais também, outro setor que se destacou. Na semana acaba a variação do índice de small cap tendo uma variação melhor do que o Ibovespa. Se a gente separar aqui por quadrante, nós podemos observar que esse primeiro quadrante aqui, exclui aqui o índice de small cap, né, porque ele está aqui no segundo quadrante. Esses foram os 3 setores aí, 4 setores, melhor dizendo, com bom desempenho aí na semana. Inclusive, acabou até o setor aí de bens industriais também tendo um bom desempenho aí no último dia, no pregão de sexta-feira, junto com o petróleo, gás e biocombustíveis. Os setores ruins na semana, quais foram os setores que não tiveram bom desempenho na semana? Está aqui, ó, são esses setores aqui. Então, a gente percebe aí o setor financeiro, quase aí no próximo aí de zero, mas está, na verdade, aqui considerando a semana com uma queda de quase 1%, setor de consumo não cíclico, aí entra Carrefour, Pão de Açúcar, comunicações aqui, a Vivo, a TIM, e o tecnologia da informação com ações da TOTUS aí que aparece e de outras empresas que fazem parte da tecnologia da informação. Construção civil foi o setor mais aí que sofreu mais durante essa semana. E aqui eu já começo uma pergunta, voltando àquela pergunta de amigos, né? E aí, o que isso quer dizer? Para que eu olho isso? Para você entender quais setores que performaram bem e começar a gerar algumas perguntas. Por que o setor de construção civil não foi bem essa semana? Por que o setor de tecnologia da informação também não foi bem? O que gerou isso?
Será que o setor de saúde, existem empresas no setor de saúde que elas estão defasadas, vamos dizer assim, elas não caminharam, não tiveram um desempenho tão bom quanto as outras ações que tiveram essa semana, como por exemplo, a Fleury e a Qualicorp? Lembrando da frase do canal Futura, não são as perguntas que movem o mundo. Não são as respostas que movem o mundo, são as perguntas. É isso, esse é o objetivo do trabalho. Porque o trabalho aqui, como eu falei, não é falar, ó, compra isso, vende isso. É ajudar você a entender o mercado, para você poder caminhar com as suas próprias pernas, seguir. É nisso que eu acredito. Sem mágica, sem vender ilusão, mostrando o mercado, mostrando dados sobre o mercado. Em seguida, eu mostro para você aqui o desempenho do Ibovespa, do índice de Small Cap, Ibovespa formado por 75 ações, o índice de Small Cap formado por 90 ações, e aí a gente vê o seguinte, o índice de Small Cap na sexta-feira com uma alta de 0,44, o Ibovespa com 0,52. E aqui está a legenda, né? Você pode olhar cada mês aí, você vê que no ano, tá aqui, no ano, o índice de Small Cap está com uma queda de 13,17%, enquanto o Ibovespa está com uma queda de 12,45%. No entanto, quando a gente olha para os últimos 12 meses, o índice de Small Cap está com desempenho melhor, 8,69%, enquanto o Ibovespa está com 0,04%. E vamos falar da sexta-feira, especificamente, do dia 4 de setembro, né, de 2020. Esse foi o fechamento do Ibovespa. O Ibovespa fechou com alta de 0,52%, cotada a 101.242 pontos. Aqui eu apresento para vocês a configuração dos últimos 5 candles. Rodrigo, não sei isso. Ok, vai lá no minicurso Empreenda no Mercado de Ações, tem uma aula sobre gráficos e você vai entender, interpretar esses candles, né? Então aqui eu tenho um dia de queda, um candle preto, e um dia de alta, com candle com corpo branco. Aqui, essas linhas aqui, ó, representam a máxima do dia e a mínima do dia, está registrado. Então, no pregão de sexta-feira, a mínima do dia foi aqui, abaixo dos 99 mil pontos. Foi isso que aconteceu, que a gente vai ver na próxima tela, está aqui, ó, o desempenho do Ibovespa desde 2019. E os detalhes aqui, a gente vê o Ibovespa que ele abre a 100.733 pontos e registrou uma mínima em 98.961 pontos. A máxima do dia foi em 101.582 e o fechamento em 101.242. Então ele fechou aí 340 pontos abaixo da máxima do dia, né? Teve uma bela recuperação, como a gente viu no candle, quando a gente olhou os candles. E para a semana que vem, através da técnica aí do pivô, a gente identifica os possíveis pontos de resistência e suporte. 102.230 de resistência, a segunda resistência em 103.216. O suporte número 1 aí, 99.600 e o segundo, 97.970. Esses suportes não são identificados no gráfico, e sim com base nesses valores aqui de máxima, mínima e fechamento do dia anterior, e aí calcula esses suportes e resistências. Aqui embaixo eu tenho o volume. A gente observa a partir de 2020 um aumento aí considerável aí do volume, né? Tá aqui um outro nível aqui de volume que o Ibovespa está trabalhando, né? O Ibovespa aí negociando em torno de um volume médio de 22 bilhões. Na sexta-feira ainda foi um dia de forte oscilação, a gente já pôde observar isso através do candle. E das 75 ações que fazem parte do índice, 46 ações fecharam em alta, 27 ações fecharam em queda e 2 ações fecharam estáveis, né, no 0 a 0. Aqui eu apresento aqui só a variação do dia, da semana, do mês, do ano e dos últimos 12 meses do Ibovespa. Você vê que o Ibovespa aí na semana fechou com uma queda de 0,88%. Falando de oscilação, a gente viu que foi um dia forte e quem acompanha meus vídeos sabe que eu não gosto de subjetividade. A gente vê o seguinte, que a oscilação máxima diária foi de 2.621 pontos. Uma oscilação um pouco abaixo da oscilação registrada no dia anterior, mas muito boa essa oscilação acima aí da média. Vamos falar de volume. Volume no mês de setembro, o volume médio diário está em 23
bilhões de reais, está aqui, 23 bilhões de reais. O volume da sexta-feira, 4 de setembro, de 23. Mais abaixo, lembra que na quinta-feira, que foi um pregão de queda, o Ibovespa fechou com um volume aí de 30 bilhões de reais. Volume muito bom. Comecei a acompanhar o mercado lá em 2002, 2003, e a gente via na bolsa o volume do Ibovespa girava aí em torno de 5 bilhões, quando girava. Então você vê um mercado aí, investidor individual comentando nos vídeos que eu publico na quarta-feira sobre a atuação desses investidores individuais aí. A gente vê uma participação muito grande, né? Entrando com muito dinheiro na bolsa, motivados pela o baixo retorno obtido aí na renda fixa, na poupança e por aí vai. Então, o investidor vindo para a bolsa, e é por isso que eu faço esse vídeo aqui, para ajudar você que está vindo para a bolsa, começando na bolsa. Contei toda essa história aqui desse mapa, investimos aí uns 2, 3 minutos aqui falando sobre isso, para entender que a gente olha o passado para compreender aonde nós estamos, como chegamos e aonde a gente quer ir, né? E é interessante a gente olhar, entender, ouvir experiências, histórias aí, como é que foi, para saber onde está pisando, entender os riscos envolvidos, né? Esse é o objetivo. Em seguida, eu mostro para você aqui o gráfico de 5 minutos do Ibovespa, o gráfico intraday aí do Ibovespa, durante o dia, na sexta-feira, como foi. Olha só a recuperação aqui. Antes, aqui por volta de meio-dia, o Ibovespa começou uma bela recuperação. Depois a gente pode ver aqui no detalhe como é que foi o volume aqui nesses 5 minutos. Depois não vamos deixar para depois, vamos ver agora como é que foi o desempenho aí do Ibovespa, o volume, né? A partir aí de meio-dia, como que o perfil dele. Vou botar um gráfico de 15 minutos aqui, para a gente ver aqui, vou até esticar aqui para ver se a gente identifica aí alguma mudança aí no volume, alguma coisa. A princípio aqui eu não vejo nada, você vê que ele começa a cair, cai aqui com um forte, está aqui, ó, estou aqui no dia 4 de setembro, tá? Um volume forte aqui, e depois começa uma recuperação, até uma recuperação aqui, o volume passou a ser maior aí na última hora aí do pregão, né? Nas últimas 2 horas de pregão. Né? Aqui porque tem o fechamento, as pessoas, de repente um player que acreditava que o mercado poderia cair mais, ele entra vendido aqui no início do pregão, na parte da manhã, mas aí quando chega no final do dia ele é obrigado a fechar a posição, né? Isso acontece. Então essa é a situação. Você vê que um outro ponto que a gente comenta, e já está aqui no gráfico, 100.880 pontos, um ponto bem comentado de Ibovespa agarrado aí. Só que a gente olhando esse gráfico aqui de 15 minutos, já tem um ponto aqui, né? A gente fica na expectativa da próxima semana do quê? Do Ibovespa conseguir se manter acima aqui dos 101.500 pontos. Porque a gente pode observar aqui, ó, um topo inferior aqui, fundo e fundo, né? Então, a gente vê aqui, será que está configurando aí topos e fundos descendentes, uma tendência de baixa aqui no gráfico de 15 minutos, só que aí tem um lance do seguinte, né? Tem esse ponto aqui, ó, ele parou justamente aqui nesse ponto aqui na abertura, próximo aí da abertura, acima da abertura aí do dia, né? Foi a abertura, não, na verdade, a máxima que foi atingida aí no início do dia, ele parou aí bem próximo, e aí será que o índice ele vai romper aqui, vai voltar assim, vou colocar aqui até em verde aqui, ele vai vir aqui, ó, e vai continuar a caminhada dele, tentando lá, buscando lá os 105.000 pontos, 105.900 pontos, ou ele vai recuar? O que vai acontecer? E por isso eu convido você, não esqueça, inscreva-se no canal, participe, como essa situação que aconteceu, sexta-feira eu não publiquei o vídeo, né, tive um compromisso, mas estou publicando aqui no domingo para você poder assistir, entender o que aconteceu na sexta-feira, sintonizar já, se preparar aí para a terça-feira. Essa é a ideia. Então, pessoal, esse aí é o gráfico de 15 minutos do Ibovespa. Deixa eu ajustar aqui, corrigir, ok? Beleza? Vamos voltar lá, vamos ver os detalhes aí. A gente vai ver agora variação por setor, commodity matéria-prima com uma alta de 1,76%. Lembrando que o petróleo negociado em Londres, o Brent, fechou com uma queda de 3,20%, cotado aí abaixo dos 43 dólares, em 42 dólares e 66 centavos. Varejo de consumo com uma alta de 0,20%, bancos com uma alta de 0,22%, construtoras com queda de 1,72% e elétricas com uma leve alta de 0,05%. Observando as ações com maior volume diário, aquelas que negociaram mais,
A gente vê a Via Varejo com uma queda de 1,51, a Cogna aí com uma alta de 3,62 e a Petrobras com uma alta de 0,17. Aí depois aparece aqui IRB, Cielo, Itube, ação ordinária da Petrobras, B3SA3. Rodrigo, e aí? O que eu faço com essa informação? O que isso quer dizer? Isso aqui fala para a gente de liquidez, né? Liquidez. Tem dinheiro ali, tem movimento na tela, tem gente negociando. Ah, então essas são as boas ações. Não, é para você entender quais são as ações que apresentam. E aí você começa a ter parâmetro, qual é o volume médio da Via Varejo. Aí você vai consultar, você pode consultar o mapa que eu disponibilizo com informações, está lá no meu Telegram, tá? Link na descrição desse vídeo, t.me/Vera3, tem um mapa lá que eu disponibilizo em PDF, aí você vai ver o volume diário da Via Varejo e de outras ações e vai perceber, pô, essa ação aqui tem mais negócios. E isso dá efeito aonde? No book de ofertas. Por isso tem papel que você compra R$23 e em segundos, às vezes, ele vai para R$22,50. Pô, caiu bem, ou subiu muito, de 23 para 23,50, qualquer que seja a situação. Mas é por quê? Porque tem pouco lote na tela, a liquidez é menor. E isso você tem que observar também. Porque numa situação de crise, de pânico do mercado, ele pode cair mais rápido, essa situação. Porque não surge lote na tela, não surge demanda. É isso que você tem que perceber, é mais uma informação para você. É isso aí, pessoal. O objetivo aqui é educacional. Essa é a ideia. Eu espero que você esteja gostando. Por isso, inscreva-se no canal, deixe o seu like, compartilhe com os amigos, divulgue, apresente seu comentário. Isso é muito bom e agrega bastante. Na sexta-feira eu não publiquei o vídeo de fechamento, mas publiquei um vídeo onde eu falo sobre o livro de ofertas do índice dólar futuro, que é a mesma coisa para mercado de ações, apenas que no índice dólar futuro a gente tem uma liquidez enorme, altíssima, muito dinheiro rolando nesse mercado. Mas você vai lá e você vai entender o que eu falei aqui agora há pouco sobre demanda, liquidez, você vai ter uma ideia sobre isso. Destaques do dia aí, ó, do dia 4 de setembro, Qualicorp, a gente viu o setor de saúde muito bem, Qualicorp com alta de 7,68%, CCRO3, né? CCR, rodovias aí com alta área de concessão 4,35%, Braskem alta de 4%, a Gol com alta de 3,68% e a Cogna com alta de 3,62%. Vamos ver aqui as ações da Qualicorp, vamos ver aqui o destaque aqui, vamos lá, Quali 3, a gente vai caminhando aí pelas ações, ela aí a gente já tinha marcado, já tem tempo aqui, esse canal de alta, está aqui linha verde, linha de tendência de alta. Essa linha paralela, essa linha de tendência de alta é a linha de retorno. E a gente viu aí a Qualicorp agora, ela caminhando aí, agora a expectativa, claro, né, já chegou próximo aqui, isso aqui não é ciências exatas. Ah não, então ela vai ter que bater nessa linha de retorno. Ou ela não vai superar essa linha, não, isso são referências, as linhas são referências. Mas fez o caminho aí que a gente acreditou percorrer. Mas eu não citei aqui no vídeo. Eu não comento sobre isso aqui no vídeo, não é um vídeo de recomendação, mas é mostrar para você alguns conceitos, como média móvel de 21 períodos, a média móvel de 200 períodos aqui, a gente começou a ver a média móvel de 21 períodos apontando para cima, um aumento de volume aqui nesse candle aqui, ó, nesse dia aqui, onde ela, no dia 21 de agosto, que ela registrou uma alta de 7,81%, a partir desse ponto aqui a gente vê um aumento de volume, olhando aqui para o volume médio. Então, indicadores que vai apontando para a gente, de repente, uma possibilidade de oportunidade. E como que você vai ter isso? Alguém vai te dar esse peixe, o peixe pronto? Não é isso que eu acredito. Eu não vou fazer o que eu não acredito, né? Eu acho que o melhor caminho, por mais que eu amanhã, no futuro, eu possa vender recomendações, mas eu acho muito interessante, mesmo que você compre recomendação de alguém, você desenvolva a sua análise crítica. Eu não faço isso, eu não vendo recomendação no momento, mas se por acaso você decidir contratar uma casa de análise, tenha análise crítica. Não terceirize a tomada de decisão. Vamos continuar esse passeio, vamos ver aqui a Cogni 3 também, o papel que o pessoal comenta, participa, a gente viu que tem liquidez, né, papel muito negociado. Ela se mantendo aí abaixo dos R$6, fechou a R$6,01, teve uma queda de volume, está lateralizada aí nos últimos 5 pregões, né? Nos últimos 5 pregões, chegou a registrar uma mínima aqui, a gente vê em 5,70,
né? Mas se manteve aí acima de 5,70, tinha um suporte. Olha essa faixa aqui que interessante, era a faixa de briga, antiga resistência funcionando aí como suporte. Não é ciências exatas, não, Rodrigo, mas está marcado aqui 5,52. Tá bom, mas 5,52 para 5,70 é isso aí. Entendeu? Tá dentro aí da faixa. Eu olho aqui para o passado, vejo resistência aqui, ó. Nessa faixa é uma faixa de preço, né? Eu gosto de trabalhar com faixa de preço. Precisa, às vezes eu conheço pessoas que a pessoa fica assim, não vendi porque está faltando 1 centavo. Mas peraí, você está negociando quantas ações? 10 milhões de ações? 100 milhões de ações? Você está negociando 100, 200 ações, 500 ações e está brigando por causa de 1 centavo. E às vezes vai passar um calor desnecessário. Então isso também é um ponto interessante para avaliar e trabalhe sempre, é a minha sugestão, trabalhar com faixa de preço. Então está aqui a ação da Cognitrade. Vamos continuar os destaques negativos do dia. A Hering, que subiu bem, né? Mas hoje teve uma queda na sexta-feira, melhor dizendo, uma queda de 4,95%. BTG Pactual com queda de 2,42%. Olha o setor aí de construção que a gente viu que não foi bem. Só 2 empresas fazem parte do setor de construção no Ibovespa. Cyrela e a Gafisa, né? Cyrela com queda de 1,85%, a TOTVS com uma queda de 1,81% e o Grupo Natura com uma queda de 1,63%. Vamos ver aqui a ação da TOTVS. Ó, a TOTVS, deixa eu ajustar aqui, ela sai desse canal aqui, dessa linha de tendência de baixa, começa a trabalhar abaixo da linha de tendência de baixa, queda aqui com o volume, ponto de atenção, né? No ano ela registra uma alta de 28%. Depois a gente pode ver aqui a Cyrela, que faz parte do Ibovespa, e Cyrela indefinida fechou com uma queda de 1,85%, a média móvel aqui praticamente na horizontal, a média de 200 é de 21, mostrando um período de indefinição. Vamos aproveitar, vamos ver o gráfico da Gafisa. Olha a Gafisa aí hoje, fechou com alta de 3,79%, média móvel de 200 períodos também na horizontal e a média móvel de 21 períodos um pouco apontando para baixo, bem definida aí essa situação, ponto de briga que a gente visualiza 5 e 10. O que representa esse ponto de briga, Rodrigo? Ah, porque vai cair, porque eu não tenho que comprar? Não, não é isso. É uma referência. A gente olhando para o passado aqui, ó, um antigo suporte que pode funcionar como resistência. Então é um ponto de atenção aí para quem está comprado ou para quem vendeu, né? Uma venda descoberto, né? Alugou a ação para vender. Então a pessoa tem que acompanhar esse ponto aí, é uma referência. Ah, então porque tem essa linha o preço vai cair. Não são as linhas que movem o preço, são os participantes. Vamos continuar aqui, vamos seguir, muita informação. Depois, essa parte aqui eu vou rápido, né? Eu vou deixar você dar um pause no vídeo e depois ver com atenção as oscilações máximas do dia 4 de setembro. A gente viu a Hering aí, ó, com uma forte oscilação, também a Qualicorp, forte oscilação, mas nesse caso positiva. Depois a gente vê a Cyrela. Aqui eu estou pegando aqui, a gente vê, ó, em cinza a variação do dia. A Qualicorp fechou com uma alta de 7,68%. E esse em azul e em vermelho é a mínima do dia, a variação quando atingiu a mínima do dia em relação ao preço de abertura, tá? E aqui azul em relação ao preço de abertura, mas é a máxima do dia. A vermelha é a mínima e a azul a máxima do dia. Qualicorp aqui no caso, ela fechou aí com 7,68% de alta em relação ao fechamento do dia anterior. Essa é a situação. Em relação à abertura, você vê que o fechamento dela, a variação dela foi um pouco acima aí de 6%. Outra informação é com relação ao destaque do IFR. Antigamente a Hering passava aqui como um destaque de IFR no pregão anterior. Agora é Fleury, outro destaque aí do setor aí de saúde. Olha quem está com IFR alto, Fleury, Qualicorp. Mais uma vez, não sabe o que é IFR? Assista lá meu curso Empreenda no Mercado de Ações. Na aula de indicadores eu comento. Usiminas também aparece. A gente já viu o gráfico aqui de Qualicorp. Vamos ver o gráfico aqui de Usiminas. Vou colocar aqui o gráfico da Usiminas. Aqui, Usim 5, está aqui a Usim 5. Ó. Ela chegou lá na quarta-feira, na máxima de 2020, lá em torno de R$ 11,45, R$ 11,45, recuou na quinta e hoje fechou com uma alta de 2,5%. Volume um pouco abaixo da média, no ano registrando uma alta de 13%. Olha a média móvel de 21 períodos aqui. Então a gente segue aqui, ó, ações com baixo IFR, BTOW3, vamos ver a BTOW3, está aqui, BTOW3,
Olha a BTOW3 que hoje fechou com uma queda, hoje não, perdão, na sexta-feira fechou com uma queda de 0,20%. Ela que na quinta-feira fechou com uma forte queda aí superior a 5% de 7,57%. Volume forte nos dois últimos pregões, né? Ela saiu aqui dessa linha de retorno, venceu. Olha um exemplo que eu comentei, falei sobre Qualicorp. No caso da BTOW3, B2W, ela rompe a linha de retorno, esquece a linha de retorno, vai lá em cima, atinge lá a faixa de R$ 124,00, mas aí volta para dentro do canal. Tá aqui um canal de alta, um exemplo de canal de alta para você conhecer. Tudo isso, gente, é referência, né? Você só vai, aí tem que viver e acompanhando o mercado e você vai... Qual é a questão? Aí você vai entendendo melhor. Opa, peraí, está acontecendo essa situação. Isso aqui é um ponto de atenção para mim, como por exemplo aqui, ó, BTOW3 saindo aqui acima da linha de retorno, isso já chamava atenção. O IFR estava muito alto, só que agora a gente já vê um IFR caindo, como a gente observou aqui nessa figura. Tá? Aqui eu mostro para vocês a diferença, né? O valor relativo entre o fechamento e a média móvel de 21 períodos. Então, o que está aqui em verde são as ações que estão com fechamento acima da média móvel de 21 períodos. E, claro, ordenada aqui, isso aqui são ações de 147 ações, as ações em que o fechamento está mais distante da média móvel de 21 períodos, que pode ser um outro indicador que você pode trabalhar, tipo um ponto de atenção. Se o preço vai buscar a média e o preço está afastado da média, eu vou tomar mais cuidado, eu vou analisar se vale a pena assumir o risco. De repente, pode valer, você está vendo outros fatores que justifiquem. Essa é a ideia. E aí tem que fazer o trabalho igual a gente está fazendo aqui. A gente vai olhando as informações e vai consultando o gráfico. Vamos ver uma ação que é a ação que apresenta a maior distância, mas nesse caso negativa, entre o fechamento e a média móvel de 21 períodos, é a HBOR3. Vamos consultar aqui ó, o gráfico da HBOR3. Ó. Vou ver aqui por que a HBOR3. Em que situação que ela está agora? A HBOR3 está testando uma antiga resistência. Olha com atenção, pausa o vídeo, né? Uma antiga resistência que agora pode funcionar, que até no passado já funcionou com suporte e agora está funcionando como suporte os 11,60. E ela apresenta a maior variação entre o fechamento, olha a média móvel de 21 períodos aqui, essa linha azul, ó. É a maior distância aqui das 147 ações, ela que apresenta a maior distância aqui negativa entre o fechamento e a média móvel de 21 períodos. Em seguida aparece a BTOW3 que a gente acabou de ver, depois vem a JHSF3, a Cogni3, a IRB3, a Induc3. Isso aqui já mostra para você ações que estão bem abaixo da média móvel de 21 períodos. Um outro gráfico que eu elaborei recentemente, isso é novidade, quem ficou aqui até esse momento aqui do vídeo, é um gráfico que mostra a volatilidade dos retornos diários. Então, eu calculo a volatilidade em função dos retornos diários e essas são as 30 ações com maior volatilidade. Aí eu peço para você, você não acha que dessas ações aqui, essas ações estão no seu radar aí como as ações de maior risco, aquelas... E risco, gente, não entenda risco como algo negativo, risco também é positivo, né? Eu quero ganhar mais, então eu tenho que assumir mais risco. Uma ação que tem um risco alto, ela pode me dar maiores ganhos. Então, mas isso eu tenho que avaliar se está de acordo com o meu perfil. Você tem que verificar isso. Eu aceito assumir, porque se o risco é maior, pode ser maior tanto para eu ganhar, como também para perder. Então, eu aceito assumir esse risco, eu fico confortável, essa avaliação que você tem que fazer. A gente vê a DMMO3 aí como uma ação com maior risco de um universo de 147 ações, considerando aquelas ações que fazem parte do Ibovespa, do IBRX100, e do índice de small cap. Depois a gente vê a Gol, a Azul, a CVC, a PetroRio, a Gabor, a IRB, a Mar3, né, que é a Lojas Marisa, Positivo, a Via Varejo, são aquelas ações que estão oscilando mais em torno de um retorno médio, de um preço médio. Elas oscilam mais aí e aí a gente define isso como a volatilidade, né? Uma forma de classificar, de definir a volatilidade. É um tipo de volatilidade. Vamos seguir aqui, ó, mais uma informação aí para você. Os volumes diários acima do volume médio. Que ações que na sexta-feira tiveram um volume do dia superior ao volume médio dessas ações nos 21 períodos. A gente vê a Unipar aparecendo aí, ó, com um volume 3 vezes maior do que
o volume médio dela, né? E depois a BRDT3, a BR distribuidora. Vamos consultar essas duas ações, é esse trabalho aí que a gente tem que fazer. Não tem moleza, esse é o trabalho. Então a gente viu ali primeiro a Unipar, vou botar aqui Unip 6. Ela teve um volume muito forte, mas você vê que foi um pregão de queda, ela fechou com uma queda de 3%, né? Testando aqui a média móvel de 200 períodos, que está na horizontal. Então ela vem de 4 pregões consecutivos aí de queda. E a outra ação é a BRDT3, que é uma diferença, aí é um papel que está indefinido, média móvel de 200 períodos na horizontal, brigando aqui para romper os 22,70, com o volume aqui bem acima aí da média, né? Um volume. E aí cai na frase do Canal Futura, não são as respostas que movem o mundo, são as perguntas. Por que um volume tão forte em BRDT3? Essa é a pergunta, a gente vai buscar as respostas. Vamos seguir aqui, vamos ver quais são as outras informações. A gente vê os destaques da semana, Fleury, NBR, Qualicorp, é o setor de saúde, como a gente viu aqui desde o início, sendo os destaques da semana, uma dúvida bem clara, né? Será que a próxima semana o setor de saúde vai se destacar? É uma coisa para pensar. Destaque negativo, a gente vê BTOW3, AIB, Loja Americana, o varejo aí, ó, sofrendo durante essa semana. Uma semana que o Bovespa fechou com queda de 0,88%. Mas coloquei aqui também para você ver os destaques da semana do índice, aqui primeiro só do índice Ibovespa, só do Ibovespa, e agora aqui do Small Cap, né, considerando as 90 ações que fazem parte do índice Small Cap. Aí aparece a Fleury como destaque, 10% de alta, e a Viva, Viva 3 com alta de 10%, depois a Mil com Mills 3, né, com alta de 9%, a Ser Educacional com alta de 8,3%. Por que a Cogna não andou? Vamos ver o setor educacional rapidamente aqui. Vamos começar com Cogna, que a gente já até olhou. Ela fechou a sexta-feira com uma alta de 3,62, está indefinida aí nos últimos 5 pregões, se mantendo acima de 5,70. Vamos ver a Educ 3. A Educ 3 também, ó, indefinida, tentando se manter acima de R$ 27,00, fechou o pregão da última sexta-feira com alta de 0,80%, e a outra, Ser Educacional, ela fechou com uma alta de 1,35%, ela que vem testando aqui uma linha de tendência. Vamos ver essa linha de tendência, como é que foi traçada? Desse fundo aqui, ligando esse fundo, o fundo da crise de 2020, ligado ao fundo lá do término da crise, lá antes de 2016. Então está aqui, ela indefinida aí, trabalhando dentro desse retângulo aí, a média móvel de 21 períodos, mostrando uma certa indefinição, mas tem uma briga que ela tem um topo lá na faixa aqui, deixa eu marcar esse retângulo aqui, na faixa de R$19,00, R$19,30. Essa é a situação da Ser Educacional, o setor educacional não indo muito bem, né? É o que a gente percebe aí. Por quê? Vamos procurar as perguntas. O que os analistas fundamentalistas falam desse setor? Essa é a ideia. E aí você começa a entender melhor. Você não conhece o seu destino, como que é lá a cidade, você nunca foi. Mas você começa a entender o caminho, visualizar como que pode ser esse caminho, o que vale a pena, o que aconteceu, né? Quem passou por ali, quais foram as dificuldades, né? E aí você vai caminhando, você vai entendendo mais ainda. Esse é o objetivo desse vídeo aqui de fechamento e de outros trabalhos que eu tenho feito. Destaques do ano, para você ter uma visão geral aqui, variação nos últimos 12 meses, variação no ano. Essas são as ações que estão positivas nos últimos 12 meses e no ano, aí, as maiores altas aí, tanto nos 12 meses como no ano. Então aqui elas aqui, ó. A gente vê aqui VEG3, Magazine Luiza, Via Varejo, BTLW3, Marfrig, Camil, PetroRio, Klabin, né? Papel e celulose, Suzano também, JSLG, setor de logística, TOTUS, B3SA3, Banco Inter, Vale, Cosan, Bradespar, Lojas Americanas. E que ações estão sofrendo mais no ano, também nos últimos 12 meses? A gente vê aqui, ó, a IRB é a ação com a maior queda no ano, considerando 147 ações. Está aqui a IRB, né, sofrendo bastante. A gente vê aqui o setor educacional também, ó, a Educ 3 e a Cogni 3, a Ser 3 aparecendo. Lembra que a gente viu? A gente falou aqui do setor educacional, por que o setor educacional sofrendo tanto aí em 2020. Gol 4 aparecendo aqui, Azul aí, ó, empresas aéreas aparecendo, CVC também, ó, CVC, setor aqui, ó, Tecnisa aqui também, aparece aqui, a Erig, BR Mall, Hbor 3, a Elbor, né, 3,
Mil, né? 3 aparecendo, Smiles, né? Setor aí também ligado ao turismo, Embraer também aqui. Então, essas são um outro mapa aí, uma outra visualização aí para você pegar esses dados. O que você vai fazer? Você pode entrar lá no Telegram, pegar o mapa do Ibovespa e o mapa do S&P e do Small Cap, do índice de Small Cap, tá lá. No Small Cap, 90 ações. No Ibovespa, 75. Já é um começo você falar, essa daqui eu não vou olhar, essa daqui eu não olho, essa daqui eu não olho. Você selecionar que ações te interessam, que vale a pena, não para comprar agora, mas para acompanhar, para seguir. Isso aí eu acho interessante, é uma sugestão que eu faço para você. Estamos terminando já, quero lembrar você que todo dia, no início, antes do início do pregão, eu publico lá no meu Telegram, t.me/vera3, em link na descrição desse vídeo, informações como essa. Lembra que eu falei que eu adoro tratar os dados, pegar as informações, tratar, ajudar para a gente ir montando um quebra-cabeça, né? Entendendo o que está acontecendo no mercado. E aqui eu apresento para você os destaques no BTC, aluguel de ações, que está relacionado. As pessoas alugam a ação porque não querem se desfazer dela, e outras, né? Vamos dizer assim, quem aluga, né? O locador, né? Tem o locatário, aquele que aluga a ação com o objetivo de vender aquela ação. Ele não tem a ação em carteira e quer vender, porque ele acredita na queda da ação. Então a gente vê um aumento aí no destaque do BDC, da DMMO3, que a gente viu que é uma das ações aí com maior nível de maior volatilidade, também a ação com queda aí em 2020. Tem a Petrobras, ação ordinária também, 19% de aumento. Isso não quer dizer que a ação vai subir ou vai cair. Isso aqui são referências, a gente tem que olhar o papel, vamos analisar o papel. Elbor, alta de 12% também de quantidade no saldo, tá? E em queda a gente aparece aqui a Rumo 3, o Banco Pan, né? Aparecendo, BR Mall também aparecendo. Ok, pessoal? Isso está lá no Telegram. E para terminar, eu apresento para você o fluxo diário de participantes, para quem está assistindo esse vídeo pela primeira vez, que ficou até aqui agora, até esse momento aqui, 40 minutos de vídeo. Eu mostro para vocês o fluxo do investidor estrangeiro, institucional e individual. E eu vou deixar aqui para você ver depois, dar uma pausa no vídeo e perceber. Mercado cai, investidor individual compra. Mercado sobe, investidor individual vende. Né? Geralmente tem assim não é uma regra 100%, ocorre toda a situação, mas é o que a gente percebe. Você vê que no dia 2 de setembro a bolsa caiu, o Ibovespa caiu 0,25%, o investidor individual comprou. No dia 1º, a bolsa subiu 2,82%, o investidor individual vendeu. No dia 31, segunda-feira, a bolsa caiu 2,72%, o investidor individual comprou. No dia 28 de agosto, aí você já sabe. Gente, muito obrigado. Agradeço você que está participando do canal. Recentemente atingimos aí 1.200 inscritos. Muito obrigado. Se você está assistindo, se você está achando esse trabalho interessante, não esqueça, inscreva-se no canal. Também dê o seu like, isso é importante. Eu estou sempre avaliando a métrica, avaliando o desempenho desse trabalho aí, se está sendo satisfatório ou não, e buscando melhorias. Quem está aqui no canal já há mais tempo, está vendo aí a evolução, acredito, buscando aí sempre fazer o melhor e ajudar você que está começando no mercado. Um grande abraço, bom descanso e até a próxima.